Fala galera, beleza? Tudo tranquilo? Boa tarde a todos. Na aula de hoje a gente vai falar sobre os nematóides, bom? Um outro grupo de vermes. Vamos continuar falando dos vermes, né? Nós falamos na aula anterior dos platelmintos, né? Que são vermes de vida livre ou parasitas, certo? E vamos falar agora dos nematóides, que também podem ser parasitas ou vida livre, tá bom? Então, existem alguns que são parasitas do ser humano e outros são parasitas de outros animais, de outros seres vivos. E também até aqueles de vida livre, tá bom? Então, olha só, algumas doenças causadas por esses vermes são a ascaridíase, a ancilostomose e a filariose, tá bom? O que será que nós podemos fazer para que essas doenças sejam erradicadas, ou seja, sejam extintas, acabem, seja nós não tenhamos mais preocupação com essas doenças. Então, existem algumas medidas que nós podemos fazer para evitá-las, tá bom? Então, nessa aula, o objetivo é exatamente a gente acabar essa aula com isso na mente, sabendo o que nós podemos fazer para evitar essas doenças, tá bom? Então vamos entender um pouco sobre como é o corpo, como é a questão da reprodução, como é a questão da digestão, entender um pouco sobre esses vermes. Então o corpo deles tem a forma delgada, né, as pontas afiladas e a musculatura é bem desenvolvida, tá bom? Então um exemplo aí de um nematóide muito conhecido, que é exatamente Ascaris lumbricoides, conhecida popularmente como a lombriga, certo? Ao contrário lá dos platelmintos, né, esses seres eles possuem um tubo digestório bem completo, certo? O que vai permitir que a sua alimentação seja um processo contínuo. Então, a alimentação, no caso desses seres aqui, né, é um processo que sempre está acontecendo, de forma contínua, tá bom? A maioria dos nematóides é microscópica, ou seja, são bem pequenas, nós só conseguimos vê-las com o auxílio do microscópio, só que existem casos, né, como por exemplo da lombriga, que é a mais famosa, que elas são visíveis a olho nu, elas são bem grandinhas, né, em média em torno de 30 a 40 centímetros de comprimento, tá bom? Então vamos falar mais especificamente da lombriga, certo? Que tem como nome científico Ascaris lumbricoides, certo? E provoca uma doença conhecida como ascaridíase, certo? Então tá aí uma foto desse verme alojado no nosso intestino, né? No intestino delgado, certo? Ele mede em torno de 15 a 40 centímetros, aí nesse intervalo pode ser de 15 até 40 centímetros de comprimento. Existem sexos separados, né? Existe o macho e a fêmea. Quando são adultos, vivem no nosso intestino delgado, certo? Sugando nossos nutrientes. E a contaminação ocorre muito parecido com o que a gente falou lá dos platelmintos, né? Os ovos saem junto com as fezes, certo? E aí, quando não há saneamento básico, esses ovos vão contaminar o solo, vão contaminar a água e também os alimentos. E o ciclo continua. Então vamos ver qual é o ciclo da lombriga, certo? Então, olha só, nós temos aqui, ó, essa contaminação pode provocar lesões graves no pulmão e também em outros órgãos pela migração das larvas, tá bom? Então ela se aloja lá no intestino delgado, mas ela pode provocar lesões em outros órgãos, como por exemplo no pulmão, tá bom? E pode também levar à morte, certo? Se ela não for tratada, a pessoa contaminada pode ter o intestino obstruído e pode levar à morte, certo? Então vamos ver o ciclo agora. O ovo com o embrião desce pelo esôfago, né? A gente, por exemplo, ingeriu algum alimento contaminado, tá certo? Então, no alimento ou na água estão os ovos, esses ovos descem pelo esôfago, vai acontecer. A larva sai do ovo no intestino e vai para o fígado, certo? Ela pode ir para o fígado. Depois, a larva passa pelo fígado, certo? Passa também pelo coração e vai para o pulmão, certo? E do pulmão vai para a nossa traqueia, certo? E aí a larva é engolida, certo? Ela retorna e vai ser engolida, certo? Desce pelo esôfago, certo?
E aí, quando chega lá no nosso intestino delgado, ela vai se alojar, certo? Ele já está na fase adulta e vai se alojar no nosso intestino delgado. E lá ela vai ficar sugando os nutrientes do nosso organismo, certo? Depois de todo esse processo, os ovos eles caem no solo junto com as fezes e o ciclo continua, né? Essas fezes vão contaminar o solo, a água e os alimentos que vai retornar para a nossa boca e continua todo esse ciclo que eu mostrei para vocês. Bom, as verduras são regadas com água contaminada, certo? O ovo com o embrião é ingerido com a hortaliça e o ciclo continua, né? Muito bom. Então, os vermes adultos, eles podem eliminar até 200 mil ovos por dia. Então, por isso que é muito importante que haja um saneamento básico. O saneamento básico é a principal forma de combater esse tipo de verminoses. É importante tomar medidas para impedir essa proliferação, né? Prevenir a contaminação. Quais são essas medidas? Instalações sanitárias adequadas, tratamento de água para beber e cozinhar, hábitos de higiene também, lavar sempre as mãos antes das refeições e após utilizar o banheiro, certo? E cuidado com as crianças. Não deixar que elas levem objetos à boca. E os objetos podem estar contaminados. Vamos falar agora de um outro representante desse grupo, que é o Ancilóstomo, também conhecido como Necator. É esse bichinho bonitinho aí, ó. E ele vai provocar uma doença conhecida como ancilostomíase ou amarelão. É mais conhecida popularmente com o nome de amarelão, certo? Ela pode ser causada por dois nematóides, o ancilóstomo e o Necator, certo? O ancilóstomo, que é o Ancilostoma duodenale, e o Necator, que é o Necator americanus, certo? Ele também vai fixar-se na parede do intestino delgado, certo? Com essas estruturas aqui que vocês estão vendo, ó. As estruturas aqui, ó, ele fixa isso aqui lá no intestino delgado, certo? Parece dentes, lâminas cortantes, certo? Que vai servir exatamente para sugar o nosso sangue, tá certo? Então vamos ver aqui, ó. E como ele está sugando o sangue, a pessoa que tem esse verme, ela vai ficar uma pessoa anêmica, certo? E pálida. Por isso que é conhecida como amarelão. A pessoa fica pálida, amarela, certo? Por isso que a doença é conhecida como amarelão. E ela pode ser evitada, gente, com algumas medidas, né? Como novamente o saneamento básico, certo? Uso constante de calçado nas regiões com foco da doença e o tratamento dos doentes. Bom, então o ciclo dessa doença, né, do amarelão é isso aqui, ó. Os ovos novamente vão cair no solo, né, junto com as fezes, certo? E vai haver a liberação da larva, certo? A larva vai para o solo, a larva vai entrar em contato com a pele da pessoa, a pessoa que está andando descalço, por exemplo, certo? Vai acontecer, a larva vai para a circulação sanguínea, certo? E a larva vai para o coração, certo? E depois pode ir também para o pulmão, certo? Vai para a traqueia, o esôfago, depois desce para o estômago, certo? E se instala lá no intestino delgado, tá bom? Então esse é o ciclo. O oxiuro agora, certo? O oxiuro, o nome popular dele, né, o nome científico na verdade, é o Endorybius vermicularis, certo? Ele bem pequenininho, né, cerca de 1 centímetro de comprimento e vive no intestino grosso do ser humano. Então esse não vive no intestino delgado, certo? A doença é conhecida como enterobíase ou oxiurose. Pode provocar lesões na mucosa do reto, além de cólica, tontura e vômito. A transmissão. Né? A transmissão é dada através da inalação de poeira com ovos, né, do verme, ou também ingestão de águas contaminadas. As medidas preventivas, né, utilização de medicamentos, higiene pessoal, troca frequente de toalhas e roupas de cama e, novamente, saneamento básico, tá bom? E também vamos falar da filária ou filariose, certo? Filariose é exatamente a doença causada por esse
esse verme, esse nematóide, tá bom? Ele vai se alojar nos vasos linfáticos, certo? E vai causar filariose ou elefantíase, tá bom? Então, os vasos linfáticos são os vasos responsáveis por fazer circular a linfa, certo? Que é um líquido proveniente ali dos nossos tecidos, tá bom? E esse verme vai se instalar nesses vasos, certo? Deixando, fazendo com que essa circulação ela seja interrompida. Se a circulação ela é interrompida, a pessoa começa a algumas partes do corpo começam a ficar muito inchadas, tá bom? Então, a presença dessas filárias nos vasos originou inflamações que podem obstruir a circulação da linfa e ocasionar seu acúmulo em certas regiões do corpo. Então, estão aí os vasos linfáticos, os linfonodos fazem parte dos vasos do sistema linfático. E o que acontece é isso aqui, gente, ó. Essa aqui, ó. Pessoa que fica, por exemplo, ela é conhecida como elefantíase, porque a perna da pessoa parece a perna do elefante, ele fica bem inchada, tá certo? Vamos ver como é o ciclo da filária. Então, ó, aqui, ó. A larva no sangue humano passa para o mosquito, certo? A larva cresce e passa para o ser humano pela picada desse mosquito, certo? O verme adulto obstrui os vasos linfáticos do ser humano, causando a elefantíase. Então, os vasos eles vão ser obstruídos e impedem a circulação da linfa e começa a ficar a inchar da perna, parecendo a perna do elefante. A prevenção é o quê? O tratamento dos doentes, o combate ao mosquito, né? O mosquito Culex e suas larvas, saneamento novamente e redução do contato entre seres humanos e o mosquito transmissor. Então, essa doença aqui, a principal forma de combatê-la, né? Na verdade, é combatendo o mosquito, certo? Como, por exemplo, a dengue, como, por exemplo, a chikungunya, né? Que também a gente tem que combater o mosquito transmissor, tá bom? Então, beleza, era isso que eu queria falar com vocês hoje. Até a nossa próxima aula, que será na segunda-feira. Lembrando que na sexta tem a correção da atividade, tá bom? Então, tenham todos uma boa semana e até mais.